Então vamos continuar na inovação. Aqui tem páginas do Will Eisner. O Eisner, para quem não conhece, já falecido, claro, mas durante, sei lá, 80 anos da vida dele ou mais, ele produziu quadrinhos sempre anos-luz à frente do resto da galera. Então, enquanto o Bob Kane estava fazendo aquelas páginas do Batman super quadradonas, o Eisner estava fazendo umas narrativas muito doidas. Então aqui, por exemplo, eu trouxe 2 páginas de abertura do Spirit, que é o personagem mais conhecido dele. Essa aqui está com a resolução meio ruimzinha, mas enfim. O que ele fazia era toda a primeira página de uma história do Spirit, o nome do Spirit estava integrado ao cenário, ou de um jeito meio normal, com várias aspas, como aqui o Spirit está escrito em papéis esvoaçando, né, nessa perspectiva aqui aérea. Você pode pensar, papéis voam, né, ao vento, tudo bem, mas papéis que escrevem Spirit, não, perdão. E aqui que ele faz o Spirit ser parte de uma construção que não é um cenário de verdade. Não tem um bloco de Spirit de concreto. E ele coloca todo esse bloco aqui com uma proposta narrativa. Ele estabelece, né, nesse texto que tem aqui a ambientação da história, né, tipo, é isso que está acontecendo. E ele começa uma história dentro desse bloco. Então a história começa dentro de um elemento de cenário que não é um elemento de cenário, que serve mais ou menos como um elemento de design. Esse motivo, velho, isso aqui é 1940. O cara tá na frente. Olha aqui outro exemplo. O Spirit está escrito num prédio, faz parte da história, e a história continua aqui no prédio, com os personagens inclusive interagindo. Legal? De novo, anos 40. Não só isso, mas o Eisner também fazia uma coisa que eu particularmente gosto muito de aplicar nos meus quadrinhos, que é você simplesmente abolir a ideia de quadrinho. Então lembra, quadrinho é texto mais imagem. E se eu tiver o quadro? É história em o quê? História em ceninhas? Histórias em sei lá, aglomerados aleatórios? Nunca é aleatório, a não ser que seja. Né? Sempre é uma armadilha. Né? Mas olha só que legal, ele está contando uma história aqui do cara andando na cidade, ele abre a porta do bar, senta no bar. Não quer dizer que essa porta está nesse ambiente, literalmente. Não quer dizer que esse cara está entrando e esse é outro cara que, por sinal, coincidência, se parece muito com ele. São cenas separadas, mas ele não separa com uma borda, com uma moldura nem nada. Ele simplesmente deixa fluir a narrativa. A gente chega aqui e a fumaça, o vapor da lavanderia que esse cara trabalha, não só bloqueia a gente de ver quem é esse personagem, que é uma ideia da narrativa dele, né? O balão também age aqui para esconder quem é esse personagem, mas é esse vapor que separa o quadro 1 do quadro 2. Uma baita sacada também. Né? E aqui tem, isso aqui é até legal, porque é a foto de um livro que tem reproduções dos originais do Eisner. Então vocês estão vendo o texto colado em papeizinhos diferentes e tal. Mas essa história, o Gerhard Schnobel, esses nomes dos personagens dele. E aqui, desculpa gente, mas é o spoiler porque é o final da história, mas eu preciso mostrar porque é muito legal. Esse Bernard Schnobel, ele podia voar, mas ele nunca revelou para os humanos normais, para as pessoas da vida real, que ele sabia voar. Até o dia que ele decidiu. Ele bateu no peito e falou assim, hoje é o dia que eu vou mostrar para o mundo que eu posso voar. O que ele faz? Ele sobe no prédio, e aí ele pula, começa a voar, ele para por uma briga de bandido, que o Spirit, inclusive, está lutando com os bandidos, atirando. Alguém atira no Bernard Schnobel. E ele cai e voa. Só que ele... E aí, na hora que você está vendo essa cena, esse quadro é praticamente igual a esse, né? A câmera está travada no mesmo lugar. Ele cai desse quadro, ele rompe a barreira do quadro. Percebe aqui? O quadro está inclusive trincado aqui, tem pedacinhos. Ele cai. Enquanto ele cai, você lê a conclusão da história. E não tem como você ler isso sem fazer um retorno. A sua leitura vai e volta. Isso é um poder de contar uma história para você de um jeito que o cinema não tem como fazer. É muito difícil. Uma coisa que eu lembro, até um parênteses, a gente assistiu no cinema um filme da Pixar, que eu não vou lembrar qual é, mas
antes do filme, tinha uma animação do Mickey, e era 3D, né? Tinha um óculos 3D. Era uma animação do Mickey e ela era tipo um estilo antigão, que era estilo anos 40 do Mickey também. E aí acontecia um momento que eles rasgavam na tela do cinema e começavam a correr para fora. E quando eles saíam da tela, eles eram computação gráfica colorida. Quando eles entravam na tela, era preto e branco desenho. E aí, com óculos 3D, né, tipo, parece que eles realmente estão saindo. Às vezes dá para fazer esse efeito na tela, né, no cinema e tudo mais. Se dá para fazer lá, dá para fazer aqui também. E aliás, com muito mais amplitude de possibilidades. Essa história é de 1948, só para pontuar o Eisner. Voltando a falar de tempo, tem um quadrinho chamado Watchmen. Já virou filme, tem animação, já teve um seriado que se passa depois da história dele, enfim. O quadrinho é uma obra-prima. Quadrinho de super-herói, com uma discussão da desconstrução do super-herói, legal pra caramba. Mas ele não é só uma obra-prima porque ele é muito bem escrito. Ele é uma obra-prima porque ele é muito bem pensado em estrutura narrativa. Então, Watchmen tem um padrão de construção de página que é a gente chama de grade de 9 quadros, ou grid de 9 quadros, né? Então, o Watchmen é inteiro composto, aqui está vendo esses dois quadros no meio que são inteiros, né? Mas, se você dividir aqui, a divisão é sempre 3, 3, 3, 3, 3, 3. Quando ele vai criar uma subdivisão que não é de 9, ele está sempre usando, por exemplo, esse é o espaço de 2, 2 e 2. Esse é o meio da página, então essa parte vertical aqui são 3 em pé, um em cima do outro. Essa parte são 3 em pé, um em cima do outro. Então ele manipula a condução do tempo, né, o ritmo da história, de acordo com 3, 3, 3 ou, enfim, subdivisões disso. Essa página que a gente está vendo aqui é de não lembro qual é o capítulo, são 5 do Watchmen, mas essa história, ela se chama Terrível Simetria, eu acho. A primeira página tem uma estrutura de quadro que é idêntica à última. A segunda página tem uma estrutura de quadro que é idêntica à penúltima. Essa é a página do meio do gibi. Quando você abre o meio dele, ele é espelhado, né? 3 em grandão, aí 3 em grandão. Ele tem esse V, que também, querendo ou não, é um espelho, né? Um lado do V, um espelho do outro lado do V. E quando você vira a página, ele continua sendo espelho das páginas anteriores. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui em seguida é a página 10 e a página 19. Elas não são uma sequência de leitura. Essa 10 está lá no começo da história e essa 19 está no fim da história. Mas olha a divisão igual. 3, 1, 3, 3, 1, 3. E não só isso, mas é tão meticulosamente pensado que esses quadros que são compridos, eles acontecem em 3 tempos. Primeiro você vê o cara abrindo a porta, depois você vê o reflexo da moça, depois você vê o que ela fala. Você vê primeiro o cara olhando, depois a moça indo embora. É pensado para ser desse jeito. E aí o Watchmen, para quem conhece a história até o final, ele é quase como uma contagem regressiva. Que acontece um negócio muito tenso no final. E a história inteira você está lá, tipo, naquela angústia, naquela angústia, naquela angústia. Se as páginas fossem pensadas de um jeito totalmente aleatório, ele não ia ter esse tic-tac do relógio. Isso é totalmente deliberado. Esse é o grid da mesma história, página 2 e a página 20, olha só. Também espelhada. Aliás, aquela página 2, né, que está marcada, é a primeira página da história. Né? Começa com o reflexo desse símbolo de uma poça, termina com o reflexo desse símbolo de uma poça. De novo. Pensado, né? Eu tenho vários exemplos assim de histórias de quadrinhos que são interessantes, que dilatam o tempo, que repetem o tempo, que manipulam o tempo. Eu vou tentar passar mais rapidamente, para não ficar falando eternamente aqui falando, mas não quer dizer que são as únicas coisas inteligentes e incríveis de quadrinho. Tem muita coisa inteligente. A Turma da Mônica faz quebra de quarta parede muito tempo atrás, desde muito tempo atrás. Enfim. A Disney já fez isso, a Marvel já fez isso, todo mundo faz isso, o Eisner faz isso desde os anos 40. Então, às vezes, a gente não percebe o quanto as coisas são incríveis, porque a gente está tão acostumado a ver isso desde criança.
Você já sabe ler quadrinhos. Se for um negócio meio diferente, você leva tipo, ok, entendi. Olha como é poderosa essa forma de comunicação. Bom, aqui são cenas do quadrinho do Gavião Arqueiro. O seriado que teve do Gavião Arqueiro recente na Disney Plus é relativamente baseado nesse trecho. Nessa sequência aqui, o Gavião está segurando uma flecha e tudo mais, e ele está mirando e soltando a flecha no arco. Aqui o texto está sem texto, mas em cada uma dessas carinhas da personagem, né, da Kate Bishop, aqui, cada uma dessas carinhas tem um balão com uma letra só. Então, o tempo que ela leva para falar uma frase curta é o tempo que esse cara pega e solta a flecha. Só que é muito devagar. Porque você está sendo obrigado a ler devagar. Não é uma escolha sua ler rápido, é uma escolha do autor que você lê devagar. Então, interessante também. Ó, outro exemplo também, a gente vê a flecha parada, a gente vê o alvo se aproximando. E aqui tem uma das coisas mais inteligentes que eu já vi em quadrinhos recentemente, especialmente quadrinhos de super-herói, que é um negócio tão normal hoje em dia. Nesse trecho desse capítulo do Gavião Arqueiro, quem conta a história pra gente é o cachorro. É o Pete Sador. Então, não sei se dá pra ver. Não. Mas aqui o balãozinho é tipo rabiscos. Ele de repente tem um up e um low. Tem algumas palavras que aparecem. Então isso mostra pra gente que o cachorro só entende algumas palavras daquela conversa toda. E ele começa a mostrar pra gente, nesses diagramas aqui do lado, como que esse cachorro entende a realidade. Então, o Gavião Arqueiro, café, eu não sei o que essa mão significa, comida, e o símbolo dele. Aqui a Kate também é arqueira, cafezinho, pizza, cheiro de flores, de drinks, de batom, o que é isso? Amor. Aí ele tá lá e fala assim, esses dois aí estão tretando, vou dar um rolê. E sai o cachorro passeando pelo prédio. O cachorro chega no topo do prédio e tem um cara lá que foi morto lá, e tem todo um trajeto de gente andando, ele vai sentindo os cheiros das coisas, ele não sabe quem atirou, porque ele consegue entender que tem uma bala, um revólver. Todo esse diagrama, o cara desce, o carro vai embora, é como o cachorro entende aquele acontecimento. Ele desce pela escadaria do prédio, e em cada porta ele sente o significado de cada um dos moradores, inclusive desse cara que ele não entende porque esse cara está morto no terraço. De novo, desculpa o spoiler, pra quem não leu. Tá? Antes disso, eu achei super interessante isso aqui também, porque a gente, geralmente quando vê um filme, um seriado, alguma coisa que tem o ponto de vista de um animal, né, uma história de um cachorro, uma história de um cavalo, são humanos que estão filmando, a gente não sabe como é ser um cachorro. De verdade mesmo. Então, quando eles propõem esse desenho de diagrama, quase arquitetônico mesmo, super clean, só que povoado por ícones que simbolizam sensações, informações, é um jeito de eles falarem, olha, não quer dizer que o cachorro pensa desse jeito ou sente desse jeito, mas esse é um jeito que é diferente da vida real que já foi mostrada pelos artistas. Então não tem como você negar que aquilo é outra percepção. É como se o filme de repente ficasse preto e branco. Muda, não tem como desver. Então ele usa isso para percepção do cachorro. Esse próximo exemplo eu gosto muito, porque isso nunca foi publicado no Brasil. Eu sempre falo que se eu tivesse uma editora e condições de fazer isso, esse é o primeiro livro que eu ia publicar aqui. Esse livro se chama One Soul, Uma Alma, é do Ray Fox. Eu comprei esse livro porque eu olhei a capa, achei bonita, aí eu olhei o outro e falei, legal, preto e branco, interessante, vou comprar. Arrisquei. Eu fiquei, acho que uns 4 anos sem ler esse livro, porque eu comecei a ler e falei assim, nossa, que chato, que decisão errada. Mas tudo bem, volta para esse estante. Quando eu li, cara, nossa, esse livro é muito legal. Bom, o que eu vou mostrar para vocês são as páginas abertas, tá? Então essa é a página da esquerda, essa é a página da direita. O livro é inteiro numa grade de nome, que nem ótimo. Cada quadro tem o mesmo tamanho do que o outro, a mesma altura, a mesma altura. Teoricamente, eles têm o mesmo tempo de duração. Tá? O que acontece aqui? Nós temos vendo em todos os quadros uma figura segurando um bebê. Todos eles. Qual que é a sacada desse quadrinho?
Cada quadro narra a vida, uma parte da vida de uma pessoa em um momento da história da humanidade. Aquele primeiro quadro é na Idade da Pedra. Esse último quadro é futuro próximo nosso. Então tem medieval, tem asteca, tem, sei lá, samurai, tem um monte de coisa. Colonial, enfim, por aí vai. E aí quando você vai ler o texto, percebe, né? Cada quadro tem uma narraçãozinha, você percebe que essa narração é específica para aquele quadro e para aquele tempo, mas ao mesmo tempo é parte de uma história inteira. Então, cada quadro e cada texto é individualmente planejado, mas ao mesmo tempo é parte de uma história maior. E isso leva a gente para onde? Leva a gente para conhecer a história de todas essas pessoas. Eles vão crescendo, então cada virada de página que você dá, você tem 18 vidas acontecendo na sua frente. Até o momento... Um exemplo aqui. Até o momento que uma dessas páginas fica preta. Páginas não, quadro. Então, o que acontece aqui? Aquela pessoa morreu naquele momento da existência da vida dela. Então vamos supor que aqui o personagem tem, sei lá, 40 anos de idade. Isso quer dizer que aqui morreram aos 40 anos de idade. Ou antes. E isso vai sendo gradual. Você vira a página, morreu alguém. Ou ficou doente, ou teve um acidente, ou, sei lá, teve uma invasão de conquistadores espanhóis, mataram o povoado. Aquele cara, as pessoas vão morrendo. O que acontece a partir daí? Até o final do livro, aquele quadro vai ficar preto. Só morreu, né? Não só isso, como o texto que começa a aparecer no quadro preto é de alguém se questionando onde eu estou. O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Então, a gente já começa a ter uma narrativa individual para cada ser humano que é apresentado, que vira em sequência também vira uma grande reflexão contínua, que começa a ser permeada por uma outra reflexão contínua nos quadros pretos, que é da pós-vida. Essa história continua, spoiler de novo, desculpa, até que todos os quadros ficam pretos. Até que a última pessoa morre, a mais velha naquela sequência, ela morre. Aí você vira a página e os quadros começam a perder as bordas. Então eles vão se juntando em quadros maiores pretos até que termina numa página inteira preta. E acaba o livro. E é maravilhoso. E o desenho, você pode ver assim, é um desenho, sei lá, não é tecnicamente ultra elaborado, é um desenho bem sintético. Então, não é uma coisa assim, ai, que arte maravilhosa, impecável, caravadesca. Não é, é uma arte direto ao ponto, é sintética, é linda. Mas olha a ideia desse autor de construir essa narrativa com esse nível de complexidade e conduzir isso por centenas de páginas. Esse livro também não é fininho, esse livro é parrudo. É muito legal, muito bonito. Agora que eu dei o spoiler do livro para vocês, né? Outros exemplos aqui envolvem o J.H. Williams III, que desenhou o Prelúdio do Sandman, com essas páginas que misturam técnicas de desenho variadas e composições diferentes, geométricas, né, com padronagens fora do comum para contar essa história. Olha só, eu sei que eu estou na frente de alguém de você. Essa cena, por exemplo, a maior parte dos quadros é vazado. Então você tem uma grande cena no fundo com essas várias entidades do Morpheus por trás, mas você tem uns quadros aqui. Então você sabe que tem que ler que esse que é uma cena específica, esse que é esse gigante, e depois você vai sendo conduzido ao mesmo tempo uma cena completa vista de cima, que ele põe na moldura só para falar para você, lê isso agora. E depois ele troca a cena e coloca uma cena sobreposta, né? Caso dessa, caso dessa. Isso também é meio Eisner, né? A história sendo contada numa casa, com a parede aberta e os cômodos acontecendo com a história, e essa casa tem um cérebro, enfim. É a história. Técnicas diferentes, diagramas, sobreposição de coisas, carta de tarô.
Aí você fala assim, cara, mas aí já não é mais quadrinho, aí é tipo, praticamente uma ilustração. Talvez. Não é porque tem balão que é história em quadrinhos. Não é porque tem quadrinho que é história em quadrinhos. Não é porque não tem quadrinho que não é história em quadrinhos. Pode ser um monte de coisa, pode ser tudo. Aqui também do mesmo artista, mas agora uma história chamada Prometia, escrita pelo Alan Moore, o mesmo Alan Moore do Watchmen, então você sabe que o Alan Moore planeja muito essas coisas. Essa página dupla, a gente geralmente começa da esquerda para a direita, de cima para baixo, mas como que você sai dessa página? Você não vai de cima para baixo e acabou, porque a hora que você chega aqui, você meio que é obrigado a voltar a ler, e aí você chega no mesmo lugar que você começou. Tá, então eu vou descer. Mas se você descer, você vai chegar aqui e você vai ter que continuar subindo. E aí você chega no ponto de começo de novo. Essa história tem outros momentos em que a narrativa é conduzida pela estrutura de um cenário meio surrealista. Os quadros ajudam a gente a separar um momento de outro, mas ao mesmo tempo essas personagens estão andando numa vida de Moebius, né? Eles estão andando no infinito. Essa narrativa não acaba. Provavelmente a ideia foi essa. Você tem que ler várias vezes, você não pode escapar, você tem que ir do final ao começo e voltar do começo para o final, não sei. Aí a gente chega no meu queridinho, que é o David Mack. Eu gosto muito desse cara. O David Mack é um artista multimídia, trabalhou com o Demolidor, ele criou a personagem Echo, que apareceu no seriado do Gavião Arqueiro, e logo ele tem um seriado só dela, a Marvel vai dominar o universo inteiro, nós somos apenas reféns da Marvel, da Disney. Então aqui é uma página do Demolidor. Olha a alusão às artes plásticas, né? ao Clint. Ao Clint? Né? Eu confundo sempre o Clint com o Chile, mas é o Clint. Mas no caso eu acho que que é o beijo, né? É o beijo dele. Então, tem o Rei do Crime, tem o Demolidor, tem essas duas personagens. Isso não está acontecendo literalmente. Isso é uma das coisas que eu acho mais legais a gente enfiar na cabeça quando faz arte, seja ilustração, seja quadrinhos. As coisas que você mostra não precisam ser literais. Então, isso não é uma cena literal, isso está acontecendo ao mesmo tempo, isso é uma viagem. Tem alguns iconezinhos de mãos, tem um chifrinho, aí tem texto escrito em volta do Demolidor, tem texto escrito nas costas aqui da criança. Não dá para fazer isso pensando dentro da caixa, não dá para contar essa história com esse nível de ficção, de poética, de surrealismo, sem quebrar a regra básica do quadrinho, que é quadro, balão e desenho simples. Você tem que ir um pouquinho além. Vamos ver mais uma. Também do Demolidor. Desenho com nanquim, aquarela no fundo, aí ele faz uma sobreposição de dois tipos de papel, aí é um desenho solto, aí ele faz uma borda de quadrinho que é toda quadriculada, tem um desenho de criança aqui no meio. Geralmente, quando ele trabalhou nessas coisas aqui, que tem a ver com o Demolidor e com a Echo, o Demolidor é um herói surdo, então a percepção de mundo dele pode ser mostrada como algo fora do normal, ou fora do padrão, né? Cego, né? Ele é cego, perdão. Nossa, é verdade. Desculpa, Marvel. A Echo é surda, então a percepção de mundo dela é sem som, né? E o jeito que eles se relacionam, quando o Mac trabalha com esses quadrinhos, é uma coisa muito mais sensorial. Então ele reserva o desenho tradicional do super-herói, aquela coisa de computador, cor mais básica, pro normal. Quando ele quer mostrar a percepção do Demolidor, ou algo emocional, ou um flashback, ele chuta o balde e fala assim, eu vou fazer aquarela. Eu vou colar papel de caderno aqui, eu vou tacar fogo, eu vou costurar botão. E ele faz tudo isso. Ele cola papéis, ele desenha que nem criança, ele faz um quadro sobreposto ao outro, ele escreve fora do balão. Eu acho... É que é meio difícil porque é uma imagem digital, né? Enfim. Mas algo me diz que inclusive ele poderia ter colado essas vendagens na arte original dele e depois escaneado. Eu pelo menos faria. Colado um band-aid assim de verdade na arte. É interessante. Olha que legal. Isso daqui é tipo... renda, sabe? Aquelas fitas de coisa de presente, de loja de armarinho. O cara vai lá, compra, sei lá, deve ter umas gavetas da casa dele. Ele cola para fazer a moldura do quadro. Ele faz os balões com papelão e papel colorido, escreve com uma letra estranha.
não dá para você perceber isso como normal a partir do momento em que você já tem um normal estabelecido. Então, olha que louco isso, quando a gente pensa em arte, desenho, em formas de trabalhar emoção, poética, surrealismo. Se você estabelece um normal, aquele normal dentro do seu quadrinho, por exemplo, o normal da Turma da Mônica são aquelas crianças que parecem uns mutantes, com o olho fundido, né, com cabelo de banana. Mas você entende que aquilo é criança, aquilo é humano, criança normal, está tudo em ordem com eles. A partir disso, você lê o quadrinho sabendo que aquilo são seres humanos comuns, né? Enfim. Quando você chega num quadrinho de super-herói, a sua tendência é entender que desenho realista, anatomia, perspectiva, cor de Photoshop, né? Traço preto com cor. Aquilo é o normal. O texto de fonte de quadrinho padrão, o balãozinho é o normal. Quando o personagem fala assim, não é normal. E a ideia de normal também é questionável, porque o que é normal, afinal de contas, jovens? Né? A gente está num mundo que, tipo, normal. Normal é norma, é regra. A regra alguém estabelece. Se você chegar e falar assim, isso não é normal, tipo, de acordo com a regra de quem? Porque para mim pode ser. E é sempre mais interessante quando você abre possibilidades para mais coisas. Porque daí seu mundo fica muito mais rico. E a sua possibilidade de interpretar essas coisas fica muito mais poderosa também. Outro exemplo aqui do Mac. Tem o desenho aqui da menininha, a cabeça dela é uma casa feita em papel quadriculado. Nós temos uma narrativa tipo de programa de entrevista desenhado em azul, e aqui no meio tem uma aquarela que sai do corpinho e vem pra frente. Mano, sabe? Esse cara toma. Arte. Né? Ele é. Ai. Deixa eu ver se. O que mais tem? Sim. Quase terminando, gente, prometo. É que eu não sei, às vezes eu não sei se pra vocês isso é tão legal quanto pra mim. Tipo, é a 10ª vez que eu dou essa palestra e ainda fico tipo, nossa, que legal isso! Enfim, de novo, né, de Mac e tal. O Mac diz, né, o David Mac, eu já tive o prazer de encontrar esse cara pessoalmente algumas vezes e tive o prazer de ele fazer o pós-fácil dos meus quadrinhos também. Ele é uma grande influência pra mim. E ele já disse em entrevistas e tudo mais que ser filho de uma artista ajudou muito. E aí, o quadrinho que ele fez como trabalho de conclusão de curso na universidade, acho que ele fez letras, literatura, alguma coisa assim, nos Estados Unidos, né? Mas enfim, ele não fez português lá, fez literatura e tal. O trabalho de conclusão de curso dele era uma história de quadrinhos meio experimental, que ele foi conduzindo, ela se chama Kabuki, inclusive essas páginas são dessa história. Essa história foi se alongando por vários capítulos, vários volumes, e cada vez mais pirada, porque as personagens foram ficando cada vez mais complexas. Então começa com a história de duas ninjas ciborgues mercenárias, e termina com um drama familiar sobre a identidade e a psique quebrada dessas mulheres. É muito impressionante. E passa por essas coisas. Aquele quadrinho que você pega para ler esperando o ônibus, ou para ler a hora que você está lá no troninho, você lê tipo, legal, Cebolinha e a Mônica, divertido, acabou. Ou aquela aventura rápida do Homem-Aranha, acabou. Talvez aqui você tenha que ficar 1 hora nessa página, só nessa página. Com calma, sabe? Prestando atenção. Leia e lê de novo. E eu gosto muito dessas experiências de quadrinhos, eu tenho que trazer essas coisas para os meus quadrinhos também. Aí eu acredito que esse é o último exemplo. Esse é o Building Stories do Chris Ware. O Chris Ware é um dos autores de quadrinhos mais interessantes que tem atualmente. O desenho dele é extremamente sintético e minucioso, chega a virar o desenho técnico, mas as ideias que ele tem são muito interessantes. Então o Building Stories o livro é isso, é uma caixa, parece uma caixa de jogo de tabuleiro. Dentro dessa caixa, queridões, tem 17, 18 volumes diferentes, cada um com um trecho da história da personagem. Vai desde a infância até a idade mais avançada. Então tem gibi, tem jornal, tem mapa, tem tabuleiro, tem álbum de fotografia, tem tabloide, tem manual, tem um monte de coisa que você desdobra, que você desmonta, que você lê de trás para frente. E você só vai entender a história completa dessa personagem depois de ler todos esses volumes
Cada um num formato, num jeito estrutural editorial diferente, e não tem ordem certa. Você pode começar do meio, você pode ir pro começo, não sei. Você lê do jeito que você quer, porque ele não fala qual é a ordem que você tem que ler. E é nesse nível aqui, ó. É uma das páginas do Stories. Olha que legal. Aí você fala assim, mas então o cara do Gavião Arqueiro copiou do Chris Ware para fazer o cachorro? Talvez. Talvez não. Talvez eles tenham visto um terceiro artista que veio antes dos dois e que fazia isso e eles falaram assim, isso aqui é legal também. Então assim, originalidade barra genialidade é um negócio complicado de definir, mas originalidade, essa criatividade na hora de criar, desenhar, pintar, vem de algum outro lugar. Ninguém é 100% original. Todo mundo vem de algum outro lugar. Então, eu poderia ficar aqui, não vou fazer, tá? Prometo. Horas falando pra vocês de todo mundo que me influenciou até eu chegar aqui. E aí, por exemplo, um exemplo. Eu cheguei lá na exposição do Federico. Maravilhosa, maravilhosa, muito legal. Muito legal. E aí eu bati o olho, a Mônica estava lá comigo, eu falei assim, cara, tem uma síntese aqui nesses desenhos, e a cor, e eu não sei, eu tô tão apaixonado por esse tipo, essa estética ultimamente, eu tenho buscado ler quadrinhos nessa estética ultimamente, e eu não cheguei lá ainda. Então eu posso falar que, cara, um contemporâneo meu é influência também pro meu desenho, mas eu tenho certeza que, se a gente fosse trocar uma ideia sobre isso, quem sabe daqui a pouco, veio de outros lugares. Quem que você leu? Sabe? Tem Tintin, tem, sei lá, talvez tenha Chris Ware também, tem Stuart Immonen, talvez, mas às vezes, não, nunca ouvi falar de Stuart Immonen, mas o Stuart Immonen influenciou alguém que influenciou o Federico, que aí me influenciou também, e a gente tem esse choque, esse zap, a gente tá pensando parecido. Mas eu não cheguei lá ainda, tem que desenhar mais para chegar lá. E talvez eu não chegue, mas é algo que inspira. Então você não precisa sempre consumir o quadrinho que é dentro da sua zona de conforto. Você não precisa ler sempre a mesma coisa. Você pode ler, deve ler muitas coisas, expandir seu horizonte, expandir seu repertório, testar coisa, experimentar mesmo assim, cara, o desenho que você faz aqui na mesa, que você faz no seu caderno em casa, que você faz no seu Photoshop em casa, não tem regra. A única expectativa que está lá é a sua própria expectativa. Eu quero chegar em tal lugar. Talvez você não chegue, mas tudo bem, você teve uma jornada. Esses caras todos que a gente vê aqui criando coisas diferentonas, estranhas, fora do padrão, eles já viram isso em outros lugares. Eles talvez estejam só combinando as peças do quebra-cabeça de um jeito que a gente não combinou. Sei lá, eu coloco o Van Gogh como uma influência para o meu desenho, mas se você vai tratando o meu desenho, nada de Van Gogh. Mas tem uma melancolia emocional, um apreço por uma tristeza travestida de alegria que está no Van Gogh, está no meu trabalho. Então aquilo pega. E eu levo para o meu desenho, talvez não esteticamente, mas talvez intencionalmente, poeticamente. Por outro lado, está lá David Mack, Will Eisner, J.H. Williams III, todos me influenciando ativamente. Esse cara mistura aquarela com colagem, com jornal, com digital. Eu vou fazer também. Eu vou tentar. Vamos ver como é que sai. Outra página do Stories. Esse é um dos pôsteres gigantes que eles dobram. Vira tipo um A2 aberto com tudo isso. Frente e verso. E historinhas pequenininhas e tal. Eu sempre achei que ele fizesse isso digital, porque é tão limpinho, mas o traço dele é feito em pincel. Então ele desenha tudo isso à mão. Inclusive aquelas casas todas isométricas e perfeitinhas. Bom, e aí tem a internet, a gente não vai necessariamente entrar nisso, mas o que você faz quando você tem a possibilidade de pôr movimento, a possibilidade de fazer a cor aparecer e sumir, o balão aparecer e sumir, isso colocar áudio, isso é por trilha sonora. Ainda é quadrinho quando se mexe? Ainda é quadrinho quando está no computador? Ainda é quadrinho quando tem áudio? Não sei. Daqui uns 10 anos a gente se junta de novo, conversa de novo, porque até lá a gente vai ter mais respostas e com certeza mais dúvidas sobre o que dá para fazer ou não.